Quero ler 4 trechos, um em cada evangelho. Vamos falar sobre metade do período em que o Senhor Jesus Cristo esteve na cruz. O título da pregação é Jesus, o maldito de Deus. Jesus, o maldito de Deus. Marcos capítulo 15, versículos 33 a 37. Diz assim, Marcos 15, 33 a 37. Chegada a hora sexta, na realidade meio-dia, conforme o nosso horário, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, 3 horas da tarde. À hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Mateus capítulo 27, versículos 45 a 50, diz, Mateus 27, 45 em diante: desde a hora sexta até a hora 9, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Lucas capítulo 23, versículos 44 a 46. Lucas 23, 44 em diante. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. João capítulo 19, versículos 28 a 30. João capítulo 19, versículos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a falar destas coisas, coisas que os próprios anjos talvez não entendam em todo o significado, quanto mais nós, embora tendo o Teu Santo Espírito. Mas estamos pisando aqui em terreno sagrado, falando do Teu Filho naquela cruz, tentando falar do coração dele, do que se passava dentro da alma dele. Muita ousadia da nossa parte, não dizemos atrevimento, porque temos autorização de falar dele, conforme as Tuas Escrituras ensinam, de chegar até o trono da graça, ousadamente pela fé nele.
mas sempre com muito temor é que falamos nestas coisas, porque são coisas sagradas demais para nós. Ajuda-nos no que vamos falar, no que vamos ouvir e aprender. Faz efeitos de acordo com cada necessidade aqui, de cada coração. E que Cristo seja honrado em tudo que for dito aqui e nos resultados desta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, é que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Sexta-feira, dia da morte do Senhor Jesus Cristo. A pregação começa ao meio-dia deste dia. Ele já estava na cruz há 3 horas, desde as 9 horas da manhã, conforme Marcos 15, 25, não vou ler. Nessas primeiras 3 horas ele sofreu todo tipo de gozação, de blasfêmia, e também falou 3 das 7 famosas frases dele na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a primeira. A segunda, para o ladrão convertido, dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira, para sua mãe Maria e o apóstolo João: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, eis aí tua mãe. Foi o que aconteceu nessas 3 horas iniciais dele na cruz. De repente, algo apavorante e repentino acontece. Trevas sobre toda a terra. Não sabemos se toda a terra é sobre a região de Jerusalém, a região de Israel, ou o Oriente Médio, ou o mundo inteiro. Não sabemos o alcance do eclipse que Deus providenciou miraculosamente para aquele exato momento. Não todo eclipse seja um milagre, mas aqui o que há de miraculoso é o momento exato em que Deus quis que acontecesse esta escuridão, pelo menos naquela cidade, com certeza. 3 horas de completa escuridão. A Bíblia não fala dessas 3 horas. Ela falou muito das primeiras 3 horas, de 9 da manhã até meio-dia. O que eles disseram: desce daí se tu és filho de Deus, e todas aquelas gozações que fizeram com ele. E ela fala do finalzinho daquelas 3 horas de escuridão, ou seja, já a 6ª hora dele na cruz, às 3 horas da tarde. Mas essas 3 horas de escuridão, de meio-dia às 3 da tarde, não temos uma só palavra nas Escrituras sobre o que aconteceu. Fica por conta da imaginação de cada um. Por mim, a minha tendência é imaginar muita confusão nos primeiros minutos após a escuridão, confusão no sentido de conversas apavoradas: o que será isso, o que é aquilo, um gritando para o outro, algum tipo de um estranhamento em alta voz, preocupação, medo. Como é que ia para casa agora sem nada para iluminar o caminho? O que é que iria estar com a lanterna, uma lamparina ao meio-dia? Só que nos primeiros minutos, talvez, esses brados, essas conversas do que fazer, o que será isso, imagino eu que foi esgotando o assunto, e a escuridão foi demorando e não passava, e o que eu consigo imaginar é um silêncio constrangedor ali, talvez algum falando ainda com outro, alguma frase aqui e acolá, e as pessoas tendem a ficar quietas quando não enxergam nada, medo de onde vai bater, da pedra onde vai tropeçar, do buraco em que vai cair. Primeira tendência de quem se encontra em completa escuridão é ficar quieto, para não acontecer nenhum problema. Então é o que eu tenho a tendência de pensar, que aqueles homens ficaram quietos, apavorados,
o que é que está acontecendo. Aquelas 3 horas seriam tão difíceis para o Filho de Deus, que é como se o Pai Celeste tivesse ordenado que o sol parasse de iluminar. Aquelas pessoas ali presentes, na sua quase totalidade, blasfemando contra o seu Filho, e não dá o gosto para homens tão malvados, tão perversos, assistirem ao sofrimento do Salvador. Além disto, aquelas trevas certamente lembravam as trevas internas que invadiam a alma do Senhor Jesus Cristo. O pecado do mundo que ele agora passava a carregar ali naquela cruz estava começando a cobrar o seu preço, o seu alto preço. A coisa que ele tinha de mais valiosa na sua vida, na sua existência, era o seu relacionamento com o Pai. Ele gostava de falar do relacionamento que ele tinha com o Pai. Antes que houvesse mundo, era o prazer da vida dele era falar no Pai. Ele era o enviado do Pai. Ele só fazia o que o Pai mandava. Quem via ele, via o Pai. Ele se identificava com o Pai. Eu e o Pai somos um. Era a paixão da vida dele. Quando eu digo vida, eu ultrapasso a vida humana do homem Jesus de Nazaré, e eu vou para a natureza divina dele, quando ele nunca teve início de existência. Então, quando eu falo de uma paixão dele pelo Pai, eu me refiro a uma paixão eterna, que nunca teve começo de existência. Pouco a pouco aquele relacionamento estava sendo abalado, e ele estava começando a ficar só, absolutamente só. Os pecados dos homens passaram a ficar tão identificados com ele, que o Pai não podia mais se relacionar com ele, não podia mais ter comunhão com ele. Jesus suportou amargamente, mas suportou o abandono dos seus amigos, dos seus discípulos, muitos dos seus parentes, mas o desamparo, ou pior, a aversão que o Pai estava tendo dele, era mortal para sua alma sensível. No final então da 3ª hora de trevas, às 3 horas da tarde, vem o brado dele em alta voz, como que resumindo todo o intenso sofrimento daqueles momentos terríveis em que ele estava absolutamente abandonado pelo Pai. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? É a sua 4ª frase na cruz. Ele não disse: meu pai, por que me desamparaste? Ele sempre falava no Pai dele, mas pela primeira vez ele fala: meu Deus. Ele estava no limite, até onde podemos entender, no limite máximo da sua separação de Deus como Pai. A comunhão ali cessou. Morte eterna é separação de Deus. É a definição mais simples e que melhor resume o que é morte eterna: é separação de Deus. E naqueles momentos cruéis, o Pai lhe virou o rosto. Ele estava tendo comunhão zero com Deus. Ele estava experimentando o que é uma existência com nenhum tipo de contato ou relacionamento com Deus. Deus é santo demais para conviver com o pecado. E ele aí era pecado puro. Puro. Todos os pecados do homem em cima dele.
absolutamente insuportável para os olhares santos do seu pai verem ao seu filho daquele jeito, comungar com aquele ser tão carregado de pecado que estava ali, nenhum dele próprio, todos dos outros, mas numa identificação profunda. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso estava acontecendo exatamente naquele momento na cruz, quando ele gritou, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele naquele momento estava sendo feito pecado. Mais algumas páginas, Gálatas capítulo 3, versículo 13, e aqui vem o título, a explicação do título da nossa pregação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Naquele momento Jesus Cristo era o maldito de Deus. Grande pregador e escritor e pastor R.C. Sproul disse que ele estava pregando neste ponto, nesta passagem aqui, numa igreja que o tinha convidado, quando alguém disse grosseiramente lá de trás, interrompeu, disse: isso é primitivo e obsceno. O que o senhor está acabando de dizer aqui, que Cristo foi amaldiçoado na cruz, e que ele era pecado ali puro. Ele tomou um choque, embora tivesse entendido bem, porque o homem gritou muito alto, mas ele, pelo menos para ganhar tempo, que ia dizer: o que é que o senhor disse aí? Eu estou dizendo que isso é primitivo e obsceno, alto. Aí ele disse: o senhor tem toda a razão, não pode ter nada mais primitivo do que animais tendo sangue derramado no chão aos milhares, para apontar para um homem que queria ter o seu sangue derramado literalmente numa cruz, e ser sangrado. Existe alguma coisa mais primitiva do que isto? Pois é isto que aconteceu naquela cruz e com aqueles animais antes que apontavam para aquela cruz. É a maneira que Deus fez o homem entender o quão grotesco é o pecado contra ele próprio, Deus. E concordo mais ainda com a sua colocação de obsceno. É claro que é obsceno. Um homem com aquela santidade, que nunca teve pecado algum, pendurado num madeiro pelos próprios homens que estavam lá, conterrâneos dele que ali estavam, que 5 dias antes, agora estou usando minhas próprias palavras, mas que 5 dias antes havia sido clamado rei, bendito rei, filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Preguei aqui semana passada sobre isto, e ali estava o Filho de Deus, feito pecado, ao ponto do Pai não poder olhar para ele. Isso é obsceno. Mas é bom nós entendermos o quão chocante isto é, para tentarmos captar um pouquinho que seja o tamanho do amor dele por nós, se prestar aquele papel, concordar e assumir aquela posição de maldito de Deus. Logo, quem? Claro que isto é indecente, mas foi por causa da concordância dele, do plano em que ele participou com seu pai, de fazer aquilo. É exatamente por causa da concordância dele ter feito, que nós dizemos que o amor dele por nós é infinito, não tem limites. É exatamente isto.
no livro A Vida de Cristo, aliás, um livro muito bonito, pequenino, mas vale a pena ler, de James Stalker. O autor disse essa frase: foi ali que a alma de Jesus Cristo atingiu as profundezas da miséria, naquele exato momento. Ele estava agora fechando aspas, então ele estava no clímax da terrível experiência de morte eterna que cada um de nós merece. Ele não merecia. Ele agora sentira na pele, na sua própria pessoa, o que era estar totalmente separado de Deus. Totalmente. Interessante é que neste brado ele cita Salmo 22:1, não precisa ler, um salmo de Davi, escrito 1000 anos antes. Salmo conhecido, os escribas conheciam bem esse texto, certamente. Então, por aquela passagem, eles bem que poderiam ter refletido que ali, pelo menos poderia estar, na realidade estava, mas na cabeça dele, pelo menos considerasse com mais seriedade. Nós já ouvimos isso, nós já lemos isso em algum lugar. Davi dizendo: Deus meu, por que desamparaste? Lá no Salmo, escrito pelo nosso rei Davi, 1000 anos atrás. Ué, será que acontece dele ser o nosso rei mesmo? O filho de Davi que haveria de vir? Bom, seja como for, pelo que nós podemos deduzir, logo após o seu brado, o sol voltou a brilhar. Estava vencida uma etapa, a pior etapa da sua tarefa de vir morrer pelos homens. Faltava agora a outra parte, a morte física. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a morte física, separação do corpo e da alma, e a morte espiritual, separação do ser humano com Deus. Para que a justiça fosse completa e o seu pecado, o meu pecado, pudesse ser perdoado de uma maneira plena, Jesus ainda teria que enfrentar a morte física. A separação de Deus ele acabara de enfrentar. João 19:28, lemos que ele pronunciou a sua quinta frase na cruz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Sua força estava se esvaindo, ele estava extremamente fraco, uma sede insuportável, e ele não tinha a menor vaidade de esconder isto, tão poderoso e tão humilde ao mesmo tempo. E curiosamente João coloca o detalhe: para se cumprir a Escritura. Salmo 69:21 tem esta passagem que eu não vou ler, mas talvez, se não fosse para ficar claro que ali ele estava cumprindo aquela passagem, ele teria ficado calado, provável, como ficou calado com todos os outros sofrimentos que ele teve, desde o início da sua prisão, algumas horas antes, lá no Monte das Oliveiras. Agora João 19:29, estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. E já lemos as outras passagens que falam nisso também. É muito curioso, lendo os comentaristas sobre esta passagem aqui, não se entendem num aspecto. Há 2000 anos eles discutem se foi um ato de bondade ou de crueldade dar aquele vinagre para Jesus. Só vamos saber isso no céu. Uns argumentam que foi por misericórdia de um soldado, ele se compadeceu e deu então algo para Jesus beber. O que tinha ali era vinagre e deu para ele. E outros disseram: não, dê não, para, vamos ver se Eli vem salvá-lo, que estava chamando por Eli, Deus, ou Elias, o profeta. Outras passagens não deixam muito claro este detalhe, e alguns desconfiam seriamente que ali era uma nova ofensa,
uma nova malvadeza que se fazia a ele? Não sabemos. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Sua sexta frase na cruz. A missão de que ele tanto falara nos seus 3 anos e meio de ministério aqui na terra, já começava a ser coisa do passado. Os sofrimentos que o esperavam já haviam sido enfrentados. Estava no fim de tudo. A grande expectativa durante todo o seu ministério que o angustiava, na realidade toda a sua vida, que ele sabia o que estava fazendo aqui neste mundo, a expectativa já passara. Já tinha enfrentado o que vinha enfrentar. A angústia no Jardim das Oliveiras, a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos amigos, discípulos, o julgamento falso, corrupto que fizeram contra ele, os bufetões, as calúnias, os cuspes, as pancadas, o peso da cruz suportado por Cirineu, que ajudou a levar, mas ele ainda carregou a própria cruz, a agonia indizível das dores físicas da crucificação e principalmente, como já comentei, o horror do abandono do seu pai. Tudo isso agora era coisa que já pertencia ao passado, um passado recentíssimo, mas passado. Está consumado. Fiz o que tinha de fazer, disse o que tinha de dizer, cumpri a minha missão. Quanto à missão de resgatar os homens das mãos de Satanás, essa era uma luta violenta, e essa luta ainda não terminada, já estava definida, ainda não está terminada. Aliás, nós hoje ainda sofremos as investidas do diabo, escapamos das mãos dele no sentido de sermos destinados ao inferno, fomos arrancados do império das trevas, mas ainda enfrentamos todo dia as perturbações satânicas e demoníacas com as quais o diabo nos maltrata e nos aflige. Então essa é uma luta muito violenta, mas a vitória principal estava ali, naquela cruz, e já começando também a se tornar passada, como iria se tornar totalmente, digo, a definição da vitória dele, com a morte física e a ressurreição e o consequente retorno ao céu. Mas Colossenses 2, 3 e 15 tem uma passagem que eu acho que é bem encaixada aqui, fica interessante. As aparências enganam muito, como vocês sabem, e aqui vejam, Colossenses 2, 3 e 15 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, no caso, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando, como que roubando, tirando dos principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu tenho uma pregação sobre esta passagem, não vou aprofundar, não quero desviar muito o assunto, mas o fato é que, aos olhos de homens incrédulos, ali estava na cruz um homem absolutamente derrotado, abandonado pelos seus discípulos, enfrentando a maior tortura que o ser humano até aquele momento pôde conceber, que era colocar alguém na cruz,
E além do sofrimento físico, o sofrimento moral, espiritual, abandonado, não deu em coisa nenhuma o ministério desse pobre coitado aí. Morto como um criminoso, entre dois criminosos, é o que deu ele se chamar, vindo dos céus, filho de Deus, filho do homem, rei. Está aí o que deu. Talvez uma foto, uma boa reportagem de um canal de televisão na época iria mostrar isso mesmo. É inegável, está ali ele pendurado na cruz, morrendo. As aparências enganam muito, meus irmãos, principalmente nas coisas espirituais, nas coisas invisíveis aos olhos dos homens, porque do ponto de vista de Deus e de homens de fé, ali estava um Cristo absolutamente vitorioso, adquirindo poder para livrar qualquer alma, qualquer ser humano, que bastaria crer nele, livrar das garras do diabo. Vitória, conquista. Quem estava exposto ali ao desprezo era o diabo, eram as potestades. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Vejam aqui o que deu o diabo se revoltar contra Deus e querer afastar os homens de Deus, e Deus ter, na sua justiça, declarado que o homem iria nascer dali em diante, de Adão em diante, com total separação dele e Deus, e que ninguém iria chegar mais a Deus por si só. Esse era o plano do diabo, aparentemente um sucesso absoluto, mas ali Satanás teve a sua grande derrota, humilhado que ele foi. O Filho de Deus morreu, ou estava prestes a morrer, e ali estava exatamente o trunfo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que eu disse que ele estava ali conquistando o poder de salvar quem quer que viesse a crer nele, conquistando, estava no meio do seu trabalho. O principal já tinha passado, que era o abandono do seu pai, faltava a sua morte física, que estava a poucos segundos dali. Mas não esqueçam, o grande derrotado ali foi o diabo. Agora, a tal reportagem na televisão não ia mostrar diabo nenhum derrotado, ia mostrar Jesus derrotado. Pois é, mas aos olhos de Deus e aos olhos da fé, o derrotado era o diabo, mesmo que seja invisível aos nossos olhos. Mas a Bíblia assim nos ensina, e sabemos que é assim. E bastariam 2 dias ou 3 dias incompletos para quem quiser ali ver o Filho de Deus ressuscitado. Que eu não vou comentar a ressurreição dele hoje. O fato é que deve ter sido um alívio muito grande para aquela alma tão sensível, tão santa do Senhor Jesus Cristo, dizer: está consumado. Agora era só descansar. Se os homens entendessem o valor daquela frase, o que se passou com Jesus Cristo para ele poder dizer estas 2 palavras: está consumado. Muitos não entendem. Então, finalmente, Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23 e 46, nós lemos: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 7ª e última frase: e dito isto, expirou. Notaram que ele não disse mais: Deus, na tua mão entrego o meu espírito. Ele disse: Pai, de novo, mostrando claramente que ele voltara a conversar, a comungar,
a interagir com o pai dele. Não mais uma reclamação, uma queixa, um choro, um brado de que estava abandonado. Onde estás? Porque se ele estava abandonado, estou só, não me deixes, tudo estava incluído naquele brado. Agora ele diz: pai, voltamos a conversar, voltamos a ter aquela comunhão gostosa. E agora ele está tranquilo, absolutamente confiante. Impressionante como muda de uma frase para outra. Deus meu, por que me desamparaste? E pouco tempo depois, pai, disse: está consumado, e depois nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte física agora estava às portas. O seu corpo iria já se separar do seu espírito, e ele seria então ressuscitado 3 dias depois, onde o corpo novamente iria ser ajuntado com o seu espírito. Mas agora o seu espírito voltava para Deus. Ele disse para o ladrão na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele sem corpo, porque o corpo dele estava naquele mesmo dia lá na rocha, na gruta de José de Arimateia, com a rocha fechando tudo. Aquele corpo ficou ali até domingo, 3 dias incompletos depois. Observem o verbo que ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu entrego. Vamos a João capítulo 10 para vocês verem o valor, o peso deste verbo que ele usa aqui: entrego. Sem isso não iríamos compreender bem. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Pai, eu estou agora fazendo algo que eu tenho condições de fazer, que está dentro da minha alçada fazer, dentro da minha condição fazer, é entregar a minha vida nas tuas mãos. Se esses homens pensam que estão tirando a minha vida na marra, porque me prenderam como se eu fosse um salteador, me amarraram e foram comigo me prender com lanças e paus e pedras, e se eles pensam então que eles estão me matando, se Pilatos pensa que ele mandou me matar, está muito enganado. Não tem homem na face desta terra, ó Pai, que esteja tirando a minha vida. Eu estou dando espontaneamente, porque eu quero dar. Ninguém tira de mim a minha vida. Que pensem o que quiserem pensar, que eles me mataram, que eles me subjugaram, que eles me dominaram, que eles foram mais fortes do que eu. Pensem o que quiserem, mas a verdade é: eu estou dando. Sim, claro que ao dar a minha vida eu usei a malícia de Judas, eu usei a estupidez de Pilatos, mesmo advertido pela esposa: cuidado com esse justo. Eu usei a covardia de Pilatos, eu usei a malvadeza desses soldados romanos, eu usei a incredulidade, a arrogância desses fariseus e escribas. Isso eu usei como meios para fazer o que eu quis, e o que eu quis foi dar a minha vida pelos pecadores. Aí você entende bem o peso desta afirmação: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu
Espírito. E em que mãos estava o Espírito dele? Nas mãos do seu querido Pai Celestial. E então, logo após dizer isto, emitiu o último suspiro e morreu. Eu quero encerrar vendo rapidamente o efeito daquela morte em alguns presentes ali. Vamos a Mateus 27, 54. Mateus capítulo 27, 54. Diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. O centurião devia ser um gentio, não era nem judeu. E outros que estavam ali ficaram absolutamente convencidos de que ali estava o Filho de Deus. Lucas 23 e 48. Lucas 23 e 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Ou seja, culpa, remorso, tristeza em muitos aqui. Aqui não dá ideia de arrependimento, não. Em nenhum dos dois casos, inclusive. Alguém pode ter se arrependido ali, como ladrão, e se converteu ali? Pode. Não é o que está dizendo. Está dizendo o quanto mexeu nos corações aquilo que eles tinham acabado de assistir, não só assistir, mas passar pelo tremor de terras, passar pela escuridão, passar por aquilo tudo. Mexeu profundamente com militares, mexeu com civis, mexeu com muita gente, judeus, gentios. Talvez muitos ali se converteram com o discurso de Pedro poucas semanas depois. Lembram quando quase 3.000 almas se entregaram a Cristo, conforme nos ensina o livro de Atos? Talvez muitos desses 3.000, alguns, estivessem naquela multidão ali, que saiu para casa batendo o peito, lamentando por tudo aquilo que tinha visto. O efeito nas vidas daqueles que estavam lá, isso fica com Deus. Agora, qual o efeito da morte de Jesus Cristo na sua vida? Esta é a pergunta que eu quero deixar com você. Pastor, para ser muito franco, nenhuma, entendeu? Porque isso é uma lenda, eu não acredito nisso. Bom. Não, eu fico emocionado. Eu confesso que me emociono. Eu acho que é uma história real mesmo, aconteceu. E todo ano que eu leio isso aqui, ou ouço alguém pregando sobre isso, ou lendo, ouvindo, eu fico emocionado mesmo. Eu sou muito emotivo, eu choro. Mas só isso mesmo. Uma história triste. Ou você sente que há algo muito sério nisto aqui, e que esta morte tem algo a ver com você, que essa morte tem poder para lhe substituir na sua morte eterna, não na sua morte física, porque muitos vamos morrer fisicamente, e tem crentes morrendo todo dia. Apesar de que na última geração, quando Cristo vier nos arrebatar nas nuvens, não morreremos, mas é só aqueles que estiverem vivos naquele exato momento. Então a morte física nós ainda vamos enfrentar, mas a morte espiritual, Ele provou, por cada um que creu naquela história de uma maneira muito mais profunda do que apenas acreditar, como acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Acredito. Então acreditar que Jesus morreu numa cruz, e tudo bem, admito que Ele ressuscitou 3 dias depois, tudo bem, aceito que Ele voltou para o céu, tá bom, aceito, até que Ele é Deus, mas você ficou só aí mesmo?
Você acha pouco? Completamente pouco. Ninguém vai para o céu porque acredita que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. O diabo sabe que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Então não é suficiente você acreditar nesta história, mesmo de uma maneira séria. O que vai lhe salvar não é acreditar nisto. Olha o que eu estou lhe dizendo, se você não é salvo ainda. O que vai lhe salvar é você entender que aquela morte de Cristo substitui a sua. Se você confessar diante de Cristo: Senhor, eu é que mereci estar ali, morrendo naquela cruz, eu é que mereço ser completamente afastado de Deus, porque o meu coração é podre, eu é que merecia toda a ira de Deus sobre mim, o desprezo eterno de Deus, não tu. Mas tu fizeste isso por mim, muito obrigado, eu aceito. Toma minha alma nas tuas mãos, sou teu de agora em diante, me perdoa. Isto vai fazer você ir para o céu. Muito mais do que acreditar, é tomar uma atitude interna com relação à pessoa e ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Este é o ponto. Eu encerro dizendo o seguinte: se você não é crente, a sua vida eterna depende dessa resposta. Dizendo de outra forma, depende da sua atitude com relação a essa história aqui e a tudo que a Bíblia fala sobre a perdição do homem, sobre o pecado do homem, sobre o plano de salvação em Jesus Cristo, o ministério dele. E nós resumimos tudo aqui naquelas 3 horas finais dele naquela cruz. Espero que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, você que não é crente ainda, não é salvo ainda, para entender tudo isto e lhe converta a Cristo. Quanto a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que morremos com Cristo naquela morte, ressuscitamos com Cristo na ressurreição dele 3 dias depois, já estamos assentados hoje nos lugares celestiais com ele. Como? Sim, isso quer dizer que nós vamos estar com ele nos lugares celestiais? Não, eu estou dizendo que hoje você que é crente já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Pastor, me explique isso. Infelizmente não posso, porque eu não sei. Eu sei que eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais, e você também está, cada um que é filho de Deus pela fé em Cristo, indicando que nossa salvação não é algo futuro que vai acontecer. Nós já somos salvos, já somos filhos de Deus, já estamos gozando de todos os benefícios que Cristo comprou por nós naquela cruz horrível, horrorosa, pavorosa, angustiante. Já estamos gozando desses benefícios, e que hoje já alguma coisa em nós, o nosso espírito de alguma maneira já comunga com o nosso Deus lá nos lugares celestiais. É muito melhor do que nós pensamos. Então a nós cabe o quê? Sermos coerentes e nos identificarmos cada vez mais com Ele, nas virtudes dele, não apenas na morte dele, não apenas na ressurreição dele. Como nos identificamos aos olhos de Deus pela fé, ele nos vê como morrendo com Cristo, ressuscitando com Cristo, ótimo. Mas a Bíblia quer ver coerência na vida, no dia a dia, nos mínimos atos e nas grandes decisões de um crente, uma coerência com o que ele diz que é crente em Jesus Cristo. Pois mostre pela sua vida, além da sua boca e da sua língua que confessa Jesus como Salvador, meu irmão e minha irmã em Cristo, mostre com a sua vida que você entendeu tudo aquilo, pelo menos uma parte de tudo aquilo que se passou, e está realmente vivendo plenamente em Cristo e aguardando ansiosamente o encontro com Ele, ou nos ares, se quando Ele vier nos buscar você estiver vivo, ou então quando Ele levar para o céu, quando você se encontrar com Ele
no paraíso. Que Deus nos abençoe e Cristo seja louvado. Aquele Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e hoje está com toda a autoridade no céu e na terra ao lado direito de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito. Conforme te pedi no início, iríamos falar em coisas delicadas e sagradas. E tivemos a contragosto de colocar um título: Jesus Cristo, o amaldiçoado ou o maldito de Deus. Dói no coração. E ao mesmo tempo é muita alegria no coração poder colocar esse título para Ele. Porque, Senhor, se não fosse assim, nós estaríamos no inferno. Então nós só podemos dizer hoje alegremente que somos salvos porque Ele se tornou maldição em nosso lugar. E outra coisa, Senhor, fique bem claro para todos que ouvirem: esta maldição dele durou apenas aqueles momentos em que tu estiveste longe dele, que tu o abandonaste, porque ele estava carregando os nossos pecados e entrelaçado, emaranhado com os nossos pecados, coitado. Então muito obrigado, Senhor, porque aquilo tudo já passou. E se ele foi o teu maldito, como foi durante algum tempo, era necessário, de acordo com o teu plano de muito amor para com os pecadores. E gostosamente, logo depois ele reassumiu a comunhão contigo, te chamando de meu Pai e dizendo que entregava nas tuas mãos o Espírito dele, e depois voltou para o teu lado, onde está até hoje, estará eternamente. Então, Jesus Cristo, o maldito de Deus, por pouco tempo, porque Jesus Cristo, ó Senhor, de fato é o grande, bendito e bendito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos e te agradecemos por tudo isto que Ele fez por nós. Amém.